Bem-vindos à grande entrevista da Moangolé TV. Eu sou o Master Ngola Mvunj. Hoje, para esta grande entrevista, temos como convidado o Sr. Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, que se encontra cá no Reino Unido a participar de várias atividades, dentre elas a de mais ou de maior impacto, o grande encontro, a grande palestra que que a Moangolé TV organizou no passado sábado, dia 30, onde, numa plataforma criada por nós, Abel Chivukuvuku interagiu com a comunidade angolana aqui no Reino Unido. De segunda-feira, hoje, dia 1 de agosto, Abel Chivukuvuku esteve no Chatham House, onde foi convidado para fazer uma apresentação sobre a atual situação do país, precisamente sobre a crise econômica e financeira que o país atravessa e as possíveis políticas a serem adotadas para colmatar ou mitigar os efeitos da mesma. Como é sempre, a Moangolé TV está em cima dos acontecimentos. Não queríamos deixar que esta grande figura voltasse para o país sem primeiro sentar aqui na cadeira da Moangolé TV para fazer parte desta grande entrevista. E é assim que hoje temos como convidado, como disse anteriormente, Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE. Presidente Abel Chivukuvuku, bem-vindo ao Reino Unido. Prazer e uma saudação a toda a comunidade angolana. Obrigado por dar essa oportunidade à Moangolé TV. Já mesmo assim, para começar a nossa entrevista, o senhor teve um encontro com a comunidade angolana cá no Reino Unido pela segunda vez. Eu queria assim saber qual é a avaliação que faz deste encontro que teve com a comunidade angolana. É a segunda vez, são poucos as figuras políticas angolanas que dão esta oportunidade à nossa comunidade, poder saber um pouco mais sobre aquilo que se passa na terra. Então queria ouvir de si o que acha deste encontro e por que é importante manter esse tipo de encontros com a comunidade. Eu gostaria que entre a minha passagem por Londres em 2013 Sim. e esta passagem em 2016, portanto 3 anos depois, tivesse havido uma evolução positiva no país que fizesse com que os angolanos do Reino Unido hoje estivessem com a esperança de regressar para o seu país, onde podiam encontrar fatores de realização humana. Infelizmente, não pude transmitir essa mensagem, porque, pelo contrário, de 2013 para 2016, a situação econômica e social do nosso país regrediu. Em vez de serem os angolanos a sair daqui do Reino Unido e irem para Angola, estão outra vez os angolanos a sair de Angola e de Portugal a voltarem para o Reino Unido, porque as oportunidades fecharam-se e, infelizmente, a crise não permite encontrar empregos e outras opções para todos aqueles que irem para o país. E é por isso que fiquei com a impressão de que encontrei uma comunidade preocupada, uma comunidade que gostaria de sentir que o seu país usa carinha, mas que infelizmente ainda não é o quadro. Mas espero que eu tenha deixado uma palavra de esperança para que depois de 2017, das eleições de 2017, um novo governo de Angola, com a Casa como fator fundamental desse governo, crie as condições que permitam alavancar a economia de Angola e, com isso, também criar oportunidades para o regresso dos angolanos de toda a diáspora mundial. Um dos aspectos que se tem notado aqui fora do país é a aderência de várias pessoas à Casa CE, ao partido Casa CE, o que significa que vai ganhando vários simpatizantes por onde quer que existam angolanos, onde existem comunidades angolanas, mas ainda assim estas pessoas gostariam de poder contribuir para esta mudança que tanto se fala através do voto. E os angolanos na diáspora lhes foi tirado esse direito. O que é que se pode fazer através do Parlamento ou noutras vias para que esse direito seja concedido aos angolanos na diáspora? A Casa CE representa a esperança dos angolanos de uma Angola para os angolanos. E por isso nós todos temos a obrigação de fazer da Casa CE o fator definidor do futuro do país. Infelizmente, o partido no poder tem medo dos cidadãos. Infelizmente, o partido no poder não consegue, por via do diálogo com os cidadãos, compreender as expectativas, as esperanças dos cidadãos. E é por isso que estabeleceram uma lei eleitoral, em certa medida inconstitucional, porque a Constituição determina que os angolanos são todos iguais perante a lei e perante o Estado, mas a lei eleitoral tem uma cláusula que exclui os angolanos da diáspora e apenas permite o voto para aqueles que estão na diáspora ou no exterior em função diplomática, aqueles que estão no exterior em
missão de estudos com bolsas do Estado, aqueles que estão no exterior, em tratamento de saúde por via da junta médica. Ora, estes são os únicos permitidos a registarem-se e a votarem. Portanto, isso é inconstitucional. Nós estabelecemos uma plataforma entre todos os partidos na oposição para tentarmos corrigir essa inconstitucionalidade de formas a permitir que todos os angolanos sejam iguais. Espero que até dezembro possamos encontrar uma solução para este quadro que permita que todos os angolanos também participem naquilo que lhes diz respeito. Ok. Bem, nós falamos sobre um pouco sobre a comunidade angolana aqui e o encontro que o senhor teve, algumas preocupações que os angolanos cá têm. Uma dos objetivos do senhor cá no Reino Unido foi também de fazer uma apresentação no Chatham House sobre a atual situação do país, refiro a uma crise e as políticas a serem aplicadas para, de certa forma, mitigar os efeitos da mesma ou mesmo acabar com a mesma. O senhor no programa era apresentado como a pessoa que havia de fazer esta apresentação. As pessoas, eu estive presente ontem e surpreendemos-nos com a presença do senhor, o embaixador itinerante Luvolo de Carvalho. O que o senhor acha disso? Como é que o senhor sentiu-se ao deparar-se com o senhor Luvolo de Carvalho naquela sala, uma vez que não constava no programa o seu nome? Não foi surpresa para nós, porque aquilo é mais ou menos o comportamento permanente do MPLA e do governo. Portanto, nós em Angola, em todas as nossas atividades, confrontamos-nos sempre com esse comportamento. A estratégia do MPLA assenta essencialmente em 3 vetores. Procurar impedir as atividades das outras forças políticas. Quando não conseguem impedir, procurar atrapalhar. E, se não também conseguirem, procurar cooptar as pessoas, comprar as pessoas. Portanto, é esta a lógica de comportamento do MPLA. O MPLA não tem um mínimo de seriedade para dialogar, para tentar explicar, não é verdade? Querem que os angolanos acreditem no MPLA? Escutem, conversem com as pessoas, não é verdade? Portanto, não foi surpresa e simplesmente dá-nos pena porque leva o governo ao ridículo. O governo tem que comportar-se seriamente, com estatura. Querem falar para o mundo, peçam ao Chatham House uma oportunidade e falam. Não é verdade? Não é preciso, se a UNITA faz alguma coisa, ir atrás da UNITA. Se a casa faz alguma coisa, ir atrás da casa. Não faz sentido. Levam-se ao ridículo. Depois as pessoas deixam de levar a sério, não é verdade? Não me apoquentou. Só tive pena. Porque o governo devia ter uma estatura de responsabilidade e diferente daquilo que tem sido. E qual é a opinião do presidente Chivukuvuko em relação ao comportamento da própria Chatham House, neste caso do seu diretor, porque afinal de contas foram eles que permitiram que essa situação acontecesse. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Porque eu acredito que deviam dizer com antecedência, é uma situação que foi um fator de surpresa, e o Chatham House acredito que tem uma responsabilidade nisso tudo. Qual é a opinião que tem sobre o papel da Chatham House nisso? Acho que sentiram-se impotentes. Espero que não seja uma atitude de subserviência e de subordinação. Agora, também reconheço que o Chatham House tentou, à última da hora, informar, mas na altura nós estávamos em outras atividades e não nos apercebemos. O companheiro Evaristo da Luz não entrou no e-mail dele para verificar. Tentaram informar na última da hora, mas o essencial não é isso. O essencial de uma organização séria, mesmo se eles quisessem vir, diriam que, bom, podem vir, mas como cidadãos normais, como pessoas normais, não é verdade? Como participantes normais. Portanto, é livre, podem vir participar, mas não como intervenientes especiais, não é verdade? Agora, a pena que tenho é só que a organização manifestou-se como como é que diria, talvez não incompetente, mas sentiram-se incapazes de travar os angolanos. E por isso talvez seja também uma questão de subserviência. O que vai circulando pelas redes sociais e alguns órgãos de informação é que foi um frente a frente entre o senhor e o embaixador itinerante Luvolo de Carvalho. Foi um frente a frente ou não foi um frente a frente? Não houve frente a frente nenhum, portanto. Nem o Luvolo de Carvalho teria estatura suficiente para fazer um frente a frente conosco. Não, devem fazer isso a outros níveis. Quer dizer, não foi um frente a frente? Não foi. Portanto, o formato da própria reunião não foi frente a frente. Depois também há um desvelamento total, nem faz sentido isso.
Saltando por um pouco para aquilo que vai se passando na nossa terra, ultimamente várias situações têm ocorrido no nosso país, possa ser assim sem precedentes, acontecem muitas coisas da questão política, social, econômica e até mesmo ambiental, mas indo diretamente para a questão política, como é que o senhor vê o anúncio do Presidente da República de se retirar da vida ativa em 2018, da política ativa, digo, em 2018, qual é Não é a primeira vez que o Presidente da República faz uma declaração idêntica. Já o fez há anos. E todos aqueles que acreditaram na palavra do Presidente depois tornaram-se vítimas, especialmente o então secretário-geral João Lourenço. Acreditou que o Presidente tinha a palavra, mas afinal o Presidente não foi pessoa de palavra. Por isso, esse anúncio também criou muito ceticismo. As pessoas já não acreditam, na verdade. Porque se houvesse honestidade, não precisava de esperar 2018. Agora, no Congresso que o MPLA terá em agosto, neste mês mesmo, dia 17, o Presidente retirava-se, surgiam várias candidaturas e os dirigentes dos quadros do MPLA elegiam alguém. E esse alguém iria defrontar as eleições de 2017. O fato mesmo do Presidente ter anunciado que só se retira depois das eleições já é indicativo de que é uma farsa. É uma farsa. Agora, uma pessoa da estatura do Presidente da República criar um quadro em que todos os angolanos pensam que é um cidadão sem palavra, não fica bem. Não fica bem, cria desrespeito. Mas vejamos o que é que vai acontecer até lá. Usou o termo cepticismo, né? Há uma situação, há o mesmo cepticismo em volta das eleições, não é algo concreto, mas há muitos rumores em volta das eleições. Há quem diga que possivelmente não se realizarão em 2017 por causa da questão financeira, do problema econômico que o país enfrenta. O senhor acha que há possibilidades das eleições serem anuladas ou adiadas, pondo em conta a situação que o país vive atualmente? Seria uma violação grosseira da Constituição, por um lado. Por outro lado, tenho dúvida se os cidadãos aceitariam isso, porque poderia levar o país a instabilidade e a tumultos. Portanto, não é recomendável. Até porque o país não está assim em crise tão grave como se pretende. Bastaria que os dirigentes passassem um mês sem roubar e haveria dinheiro suficiente para fazer as eleições. Portanto, é só isso. É só isso. Portanto, não acredito. A Constituição determina a periodicidade das eleições e essa periodicidade é de 5 em 5 anos. E é preciso que sejamos sérios, na verdade, e cumprirmos esse desiderato. Até aqui não houve nenhum pronunciamento oficial dos órgãos do Estado no sentido de tendência de adiamento das eleições. Até que não houve. Portanto, e nós todos acreditamos que vamos ter as eleições em 2017. Como já disse, bastaria bloquear em um mês sem roubar e seria o suficiente. É isso, falando aqui das eleições e voltando aqui no partido, sim, digo partido, a Força do Hábito, a coligação, e uma das questões que se coloca muito em relação à Casa C é um dos diria, pronunciamentos, alguns dizeres do senhor em relação à Casa C, do qual a Casa C não é uma força política de oposição, mas uma força política de alternativa. Não sei se estou a me expressar devidamente. Se for, no caso, como eu disse, como é que explicaria, como é que se faz essa alternativa, ou como é que essa alternativa funciona? Não será alternativa, não seria se pôr numa posição secundária? Quer dizer, se o primeiro não dá, nós estamos aí, ou como é que essa alternativa funciona? Do ponto de vista filosófico e psicológico, a percepção geral do cidadão é de que a oposição tem que estar sempre a criticar e atacar o governo. Na verdade, o conceito e a interpretação que se faz de oposição é essa: atacar, criticar, indicar o que está mal. Nós entendemos que no quadro atual do país não chega a ser oposição. É preciso darmos indicadores de nós estamos capazes de governar. Nós temos um projeto de governação. Nós sabemos como é que as coisas devem ser feitas. E para esse efeito, significa podemos ser a alternativa ao poder, demonstrar isso. É preciso ter uma postura que indica o que está errado, mas sugere o que se devia fazer. É por isso que na sessão que tivemos ontem no Chatham House terá verificado que tudo o que fizemos foi dar 10 sugestões ao governo e aos cidadãos.
10 ideias de como é que se deveria sair da crise atual. Porque temos que perceber mesmo que o governo perdeu o norte, não é verdade? O Presidente da República, depois de 36 anos, já não tem capacidade de criatividade, de iniciativa, nem energia suficiente para fazer face aos desafios do momento. Agora, o país é nosso. E nós precisamos de dar indicadores, não é verdade, de que há ideia, de que há alternativa para a governação, de um lado. Por outro lado, também, se queremos governar a partir de 2017, temos que demonstrar ao cidadão de que temos programa. Temos programa. Portanto, tem duas vertentes. Uma é ajudar o governo. Porque, no fundo, se o governo fizer alguma coisa positiva, quem beneficia é o cidadão. E se o cidadão que beneficia é bom para todos nós. Mas aí também afeta a situação da casa, porque a casa quer ser poder. Não afeta porque o cidadão terá a percepção clara de quem deu a sugestão. Será que o MPLA poderia dar a parecer isso? Há muito tempo que nós viemos a dar propostas, não é verdade? E algumas delas o MPLA tenta implementar. E o cidadão tem clara noção de onde é que veio a ideia, não é verdade? Para além de que, infelizmente, quando a ideia não é tua, nunca se aplica corretamente. Não é verdade? Portanto, o que nós fizemos ontem no Chata Barras foi apresentar o programa de 10 pontos. E que se o governo pegasse naqueles 10 pontos, em 6 meses virava a situação da Angola. Mas, infelizmente, isso não acontece. Também, quando o senhor diz desses 10 pontos, em parte é fruto do contato que o senhor tem tido com as populações, né? No programa que o senhor tem feito do 1515. Eu gostaria que me dissesse como é que surgiu essa ideia do processo, dessa atividade vossa do 1515. Como é? Surgiu do facto de termos constatado de que o governo não sabe como é que está o país. O governo não tem noção da vida do cidadão. Na verdade, não tem noção de como é que são as estruturas, as infraestruturas, não tem noção como é que estão os sistemas sociais, etc, etc. Na verdade. Por isso, nós entendemos que, antes das eleições de 2017, a Casa C precisava de fazer um diagnóstico profundo da realidade do país. Na verdade, porque nós temos um ditado que diz que quem não conhece o teu sofrimento não pode resolver o teu problema. É preciso conhecer a realidade. E para fazer o diagnóstico é preciso ir à profundidade, em duas dimensões. Ter noção física, vendo as coisas como são. Perceber a ansiedade, as expectativas e as esperanças do cidadão. Porque os políticos têm a mania de pensar que já sabem o que é que o cidadão pensa e quer. Não, é preciso ouvi-lo. É preciso conversar diretamente com ele. Mas não chega a isso, é preciso partilhar para sentir. Na verdade, porque é preciso pôr-nos no lugar daqueles que sofrem, sentirmos. E por isso é preciso partilhar a vivência. Para que até o fim deste ano possamos ter completado toda a volta ao país. E quando nós vamos às províncias no 1515, não é ficar na capital como os governantes fazem. Se for a notar, o Presidente da República, durante os últimos 3 anos, nunca dormiu numa província. Tem medo das províncias, tem medo dos cidadãos. Os próprios governadores, quando saem da capital da província, vão para o município, vão de manhã à tardinha, regressam. Nós não. Nós vamos município a município, comuna a comuna, ficamos lá, dormimos lá, convivemos, independentemente das condições materiais que nós encontramos. Nós já estivemos em sítios que era preciso dormir no luando, no chão e acabou. Mas o povo vive assim. Também temos que experimentar isso, na verdade, para termos noção de tudo isso. Portanto, o objetivo é termos o diagnóstico realista da situação do país, para permitir também fazer um programa realista, na verdade, porque quando o diagnóstico está errado, a receita, que é o programa, também está errado. É como um médico. Quando recebe um paciente, a primeira coisa que faz é o diagnóstico. O médico não vai logo receita, vai tomar antipalustre, não sei o quê. Não, tem que saber o que é que o paciente tem. Na verdade, por isso é que fizemos esse programa de 1515, para fazermos o diagnóstico. E até o fim deste ano, teremos o diagnóstico de todo o país. Então, o senhor passa por essa, e a sua equipa passa por essas situações, todas essas os municípios, tem contato pessoal, tem contato, sim, pessoal, tem um contato próximo com essas populações. É claro que depois tem que apresentar ao Parlamento aquilo as dificuldades que essas populações sofrem e procurar formas de mitigar ou terminar com os seus problemas, para que o seu caso seja debatido no Parlamento. A pergunta que você faz é o seguinte: qual é o efeito que os partidos de oposição têm no Parlamento quando
nada daquilo, por exemplo, essa é a percepção que a gente tem, que nada daquilo que a oposição expõe no Parlamento é tido em conta. Ou, quer dizer, o governo não cria políticas que vão de encontro com as preocupações que os partidos de oposição colocam aí. Se estiver errado, o presidente depois me corrija, mas eu gostaria de saber qual é o impacto que tem recolher tanta informação sobre a situação desses povos, mas numa vez no Parlamento quase que não tem efeito, porque não se criam políticas para terminar com esses problemas que essas populações vivem. Tem sempre um efeito positivo a vários níveis. O primeiro efeito é a nossa própria pretensão de termos uma ideia daquilo que é a realidade do país. Portanto, isso já é positivo só por si. Segundo, constatamos que sempre que vamos a alguma província, depois de avaliar, depois de constatar, o governo vem atrás para tentar corrigir. Nós já fomos a localidades, por exemplo, hospitais onde não havia eletricidade. Depois da nossa visita, o governo via correr e metia geradores, não é verdade? E em alguns casos até, assim que o governo percebesse que nós íamos fazer visita, antecipavam-se. Nós, por exemplo, fizemos na fase da febre amarela, fizemos uma visita ao Hospital Américo Boa Vida e na véspera da nossa visita foram levar ao hospital camas, colchões, lençóis, etc. para tentar dar uma imagem. Afinal, vale a pena, não é verdade? E os pacientes constataram que, afinal, essas camas estavam onde guardadas e os pacientes dormiam nos corredores e no chão. Sim. Não é verdade? No dia em que estávamos a visitar, ainda estavam a colocar as camas. E os pacientes conseguem constatar que, afinal, foi preciso o Sr. Chivucovuco vir aqui para trazerem os equipamentos que já existiam. Havia insensibilidade. Portanto, tem sempre um efeito. Por outro lado, depois da visita 15-15 em cada província, nós fazemos o resumo, a direção da Casa Sé e os colegas que estão no Parlamento retiram alguns elementos que levam para debate ao Parlamento. Nem sempre resulta, porque ainda a oposição está em minoria no Parlamento, mas tem sempre um efeito positivo. Tem sempre. Não há presença do presidente Abel Chivucovuco no Parlamento, não há presença do presidente de Angola no Parlamento, não há presença do presidente da UNITA, nesse caso o senhor Isaías Samakovas. Isso não tira até certo ponto o brilho do Parlamento, a presença dos grandes líderes políticos, a ausência dos líderes no Parlamento. Isso... Não sei qual é a motivação dos outros. No nosso caso é diferente, portanto eu decidi sair do Parlamento para ter tempo suficiente para construir a casa. Como sabe, nós tivemos apenas 4 meses desde a criação da casa até as eleições de 2012 e isso não permitiu montar uma máquina funcional em todo o país. Portanto, preferi estar de fora do Parlamento para poder fazer esse exercício. Para além de que nós temos imensa confiança, imensa estima pelos nossos colegas que estão no Parlamento, e em particular o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho, que tem feito um exercício profundo de revolucionarização, portanto, revolucionaram o trabalho do Parlamento. E por isso precisamos de complementar as nossas nações. Não precisamos de estar todos num só domínio, uns num domínio, outros noutro. Presidente Chivucovuco, mesmo aqui já para terminar com a nossa entrevista, como é que nós podemos ver a Casa Sé daqui a, diria, 5 anos? Vamos dizer o seguinte. 2017, a Casa Sé será governo ou parte do governo. E vamos lançar as grandes reformas. Reforma constitucional no sentido do modelo de Estado. Nós somos um país vasto, um país de nações, um país muito diversificado, multiétnico, multicultural, multirrácico, etc. Então, precisamos de estruturar um modelo de Estado descentralizado que permita a afirmação das identidades no âmbito da angolanidade. É preciso que o Bakongo sinta-se bem como Bakongo, mas é angolano. É preciso que o Cabinda sinta-se bem, na verdade. Essa história das flex, etc., é só porque não se permite a afirmação das identidades, na verdade. Portanto, precisamos de fazer essa reforma constitucional no sentido de mudarmos o modelo de Estado. Precisamos também de fazer uma reforma do sistema político, no sentido de, primeiro, voltarmos do modelo presidencial que estamos aqui para o modelo semipresidencial.
de forma a evitarmos esses excessivos poderes de uma só pessoa que determina tudo. Não. É preciso encontrar os equilíbrios para a afirmação do poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Também, no âmbito da reforma do modelo do Estado, precisamos no sistema político fazer a descentralização política para permitir que, se quisermos manter o formato atual de províncias, no mínimo, a eleição dos órgãos provinciais, na verdade, vamos ter que definir, vamos só para as autarquias ou estabelecemos, por exemplo, pequenos parlamentos provinciais que acompanham a ação da governação provincial com governadores eleitos, na verdade, ou podemos até ir para um outro modelo de agrupar determinadas províncias com fatores de sinergias fundamentais em regiões, na verdade, criarmos regiões e mais ou menos o modelo espanhol ou o modelo alemão, criar uma espécie de estados ou regiões. Portanto, vamos ter que fazer essa reforma do sistema de governo. Vamos ter mesmo que aprofundar verdadeiramente a democracia, garantir as liberdades, na verdade, garantir o pleno funcionamento da Assembleia Nacional como órgão independente, dar acesso a todos os partidos à questão da comunicação social pública, garantir liberdade ao cidadão. Nós temos que, em 2 mandatos, esse é o nosso propósito de casa, colocar Angola numa plataforma irreversível. Temos que instituir uma governação patriótica, honesta e competente, onde não interessa a camisola, interessa é a qualidade e a vontade das pessoas, na verdade. Porque o país tem muito potencial. E é por isso que há pouca competência no governo, porque o governo pensa que só os do MPLA que devem governar. Todos os ministros estão do MPLA. Todos os governadores são do MPLA. Todos os administradores dos municípios e das comunas são do MPLA. Todos os gestores das empresas públicas são do MPLA. Um país não funciona assim. Sim. É o que eu expliquei ontem na Chatham House. Você não consegue alavancar uma economia e fazer a diversificação com os teus membros do teu partido. Tens de fazer com os cidadãos na totalidade, na inclusão. E é isso que nós teremos que lançar em 10 anos, uma plataforma de governação séria, fazer um combate verdadeiro à pobreza e estabelecer a justiça social, alavancar o fator de que o cidadão angolano é que é a maior riqueza de Angola. O projeto é que lançarmos Angola em 2 mandatos, de forma a que, mesmo se houver alternâncias, nunca se possa voltar mais atrás, na verdade, e assim teremos dado uma contribuição positiva para o país. Uma palavra para as comunidades de angolanos no exterior e particularmente aqui no Reino Unido. Nós gostaríamos que os angolanos fomentassem a angolanidade, na verdade, a aproximação entre as pessoas. Como já são minoria aqui no exterior, não fiquem cada um no seu canto. Cada um no seu canto, cada um é fraco. Mas se estiverem todos unidos, todos aproximados, tornam-se uma comunidade forte, não é verdade? E haver uma espécie de solidariedade entre a comunidade, ou no meio da comunidade. Também precisam de estar informados como é que vai o país. Sim. E ao mesmo tempo que devem exigir das entidades públicas angolanas nesses países, nas embaixadas, servirem o cidadão. Porque as embaixadas são para servir os cidadãos. Temos lá os consulados, temos os vários mecanismos que devem servir o cidadão. Mas é preciso que o cidadão tenha espírito de reivindicação, não é verdade? Porque, infelizmente, nós temos ainda uma governação que não visa servir, mas visa servir só os próprios. Servir-se e não servir. Portanto, isso tem que ser alterado. Além de que precisam de perceber que o contexto difícil que se vive em Angola, da crise econômica, é circunstancial e é pontual. E também é só por causa dessa governação. Portanto, tenham fé, tenham esperança. Tenham fé, tenham esperança que virão tempos melhores e nessa altura todos os angolanos no exterior, e sobretudo porque os angolanos no exterior têm um espaço onde evoluíram, na verdade, têm um quadro mental mais aberto e depois têm a possibilidade de, do ponto de vista técnico também evoluírem. Angola precisará muito de vocês e por isso tenho a esperança de que bons tempos virão. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer. Angola TV. Obrigado pelo prazer. Tá.
Bem, para nós chegamos então ao final de mais uma grande entrevista, desta vez com o Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, e quero aqui aproveitar também e agradecer a todos os angolanos, todos aqueles que estiveram presentes no evento de sábado, dia 30, na grande palestra, que intitulamos a grande palestra com Abel Chivukuvuku sobre o Estado da Nação. Agradecer imensamente em meu nome pessoal, em nome do meu colega Alfa Coabo e do resto da equipa que acompanha a Mangolé TV, agradecer pela vossa presença. Nós, como Mangolé TV, o nosso compromisso continua a ser o mesmo, criar plataforma para que os angolanos possam discutir a nossa angolanidade, possamos discutir os nossos problemas e as nossas virtudes também. Até a próxima, como sempre, Massa Angola Mvunj na apresentação com imagens da Alfa Coabo. Bye bye.